Paz de Deus, querida Irmandade! Hoje vamos apresentar, para a edificação da fé e comunhão de todos os irmãos, o testemunho do irmão Luizinho, de Fazenda Jundiaí. Vamos edificar nossa alma com o testemunho lindíssimo desse ancião. Deus seja louvado! Agradeço a Deus, amados irmãos, que no ano de 75, por curiosidade, com 18 anos, acabei indo, levado por um irmão já velho, na congregação do Brás, porque eu queria conhecer esse lugar. E eu nunca havia congregado. E ele tão somente disse para mim: quer ir? Eu te levo. Por que disse ele? Porque eu ouvia dois irmãos falando de batismo e de Brás, e eu ali de pé na porta daquela casa, fiquei curioso para conhecer esse Brás. O que quer dizer isso, batismo? E aquele velho homem de Deus disse: quer ir amanhã, eu te levo. Eu falei: quero. E ele me levou. Chegando no Brás, fiquei admirado de ver, diante de um frio tremendo, tanta gente ali. Cabelo muito comprido. E eu também admirado pela performance da casa de oração da igreja. De repente ele disse: eu vou até o sanitário, volto já. E foi. Nesse interim, abriu-se a liberdade do batismo. E já tem uma fila formada, tanto do lado direito como do lado esquerdo, com as irmãs. E eu pensei comigo: esse povo é bonito. Foi isso que eu pensei. Vou fazer parte desse povo. Sim, nunca havia congregado, não me lembro da palavra, não me lembro dos hinos, nada. Só sei que eu fui para a fila. E lá tudo muito rápido, quando o ancião, saudoso irmão Américo Moleiro, me batizou, que me puxou das águas. Eu nunca havia dado glória. Mas quando eu respirei o ar, já saiu o louvor da minha boca. Voltei para o banco. O homem de Deus, velho, o homem de Deus, não me viu ser batizado. Quando ele chegou, ele viu o meu cabelo molhado e pegou no cabelo e falou: foi até o sanitário? Eu falei: não. Mas você lavou a cabeça num fio desse? Molhou o cabelo? Eu falei: não, eu acabei de sair das águas. Ele ficou desesperado. Ele foi para a casa dele, eu fui para a minha, e ele foi muito preocupado. Falou: você não vai permanecer. Você nunca congregou. O que você foi fazer? A culpa é minha. Chegando na minha casa, reuni meu pai, minha mãe e as minhas irmãs e os meus irmãos menores. Eu, sendo o mais velho, disse: pai e mãe, todos vocês, a partir de hoje, vocês têm um filho crente dentro desta casa. Não me afligiram em nada. Só perguntaram como que era. Houve uma lembrança da parte da minha mãe, lá do Paraná, o povo do Glória, aquele povo que andava sempre junto, o povo que colocava um pano branco na cabeça. Minha mãe dizia: foi esse povo, mãe. Na semana voltei na casa daquele homem de Deus, já com o cabelo cortado. Ele nem me reconheceu. É o Luizinho.
Sou eu, irmão Domingos. Cortou o cabelo? Sim. Sou crente, irmão. Tinha alguns irmãos na casa dele, fomos orar, eu saí orando. Já saí orando. Levantamos da oração, ele chorando, e disse: já está orando? Falei: já comecei a orar hoje, agora aqui. 23 dias depois de batizado, numa reunião de jovens, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. E eu me animei. Passaram alguns meses, levantou um redemoinho numa rua de terra que eu estava andando, e me encheu os olhos de terra. Dali para frente entrei numa prova espiritual, um espírito de malícia terrível, pensamentos sórdidos, judiou de mim e entrou pelos olhos, judiou muito de mim. Evitava de entrar na igreja por causa dos pensamentos, as malícias que me tomavam a mente, e tinha dificuldade de entrar na reunião de jovens, de entrar na reunião da mocidade. Uma voz borrifava no meu ouvido: tu és nojento, tu não presta, que fazes aqui no meio desse povo santo, sua máquina de malícia? E aquilo me ia judiando. Na igreja ficava mais de olhos fechados do que de olhos abertos. Passaram-se 2 anos. Mas andando numa rua do Parque São Domingos, ali em São Paulo, um moço disse para mim: Luiz, eu vou na casa do Francisco, quer ir comigo? Eu falei que vou. Eu fiquei sabendo que tem lá um homem de Deus, que Deus usa dele, um santo de Deus. Sim, vou. Chegando lá, o irmão Francisco disse: entra. Entramos na sala dele, e a saudação dele para nós foi essa: da onde me provém 2 príncipes de Deus que honra a minha casa, passando por debaixo dos umbrais da minha porta. Fiz força para não chorar. E aquele velho homem de Deus, sentadinho numa cadeira, olhava para mim. Olhava muito para mim. De repente me chamou, mandou que eu abaixasse. Já velho, me abaixei. Pegou no meu rosto com as suas mãos, olhando nos olhos. Me puxou o rosto até a boca dele, me beijou o olho direito, me beijou o olho esquerdo e disse: Francisco, faz 2 anos que o inimigo judia desse mocinho. Beijou novamente o meu olho direito, o meu olho esquerdo, olhou para cima e disse: Senhor Deus, liberta ele agora. E eu saí liberto de lá. Indo visitar um mocinho que estava desanimado na fé, quando a irmã dele saiu do quarto para a sala, nos apresentou e ela seguiu até a cozinha onde a mãe estava, e o Senhor tocou em mim: essa aí vai ser a mãe dos teus filhos. Guardei aquilo comigo, não falei nada para ninguém. Passaram-se quase 1 ano, retornei naquela casa, reuni a família, haviam acabado de chegar de um casamento, já iam dormir, era quase meia-noite, eu bati palma. O pai dela pediu que eu descesse ao quintal e lá chegasse. Perguntou: mas está tarde, o que o irmãozinho deseja?
Eu falei: estive aqui na casa de vocês um certo tempo e o senhor falou comigo que essa filha de vocês aqui vai ser a minha esposa. Ela abaixou a cabeça e sorriu. A mãe dela ficou muito nervosa, ficou brava. Espera aí, chega na minha casa essa hora e vai falando que ela vai ser a tua esposa. Não é assim, rapaz. Falei: mas vai ser. Precisa ver se ela quer. Que ela ficou sabendo ali junto com os pais. Quer, Esther? Buscar a palavra? Ela falou: eu quero. A mãe dela achou muito. Mas é mesmo, sim. Mas você sabe que precisa de ter a confirmação da palavra? Eu falei: sim, eu sei. E eu, como mãe dela, eu quero ouvir 3 confirmações. Senão, você não casa de maneira nenhuma e some da minha casa. Buscamos a primeira confirmação na comum deles, o senhor não tocou no assunto. Buscamos outra vez na congregação da Vila Jaguar, o senhor não tocou no assunto. E a mãe dela disse para mim: vamos buscar só a última vez. E eu quero ouvir 3 vezes. Tinha um irmão que pregava lá na época, um ancião, começava a pregar 8h15, 8h20, só parava 15 para as 10. E foi lá que eu falei: vamos congregar então, posso escolher a igreja assim, onde tal? Eu falei: não é possível que 1h15 de pregação não vai sair nada. E lá fomos, depois de um mês. Realmente o irmão começou a exortar a palavra, 8h20, terminou 20 para as 10, mas não saiu nada. Aí a mãe dela disse para mim: nem volta no mesmo ônibus. Deixa minha filha em paz. E eu fui embora. Entrei no quartinho em que eu morava, chorei bastante. Envergonhado. Muito envergonhado. Abri meu coração diante de Deus. Fiquei um tempo longe daquela casa, procurava namorar uma moça aqui, outra ali, mas não tinha jeito. Quando eu tentava me aproximar, eu vi a moça descendo até a cozinha e a voz me falava: essa aí vai ser a mãe dos teus filhos. Por conta disso me segurava. E quantas vezes eu entrei naquele quarto que eu dormi e dizia: me larga, Senhor, me solta, me larga, me solta, eu quero viver. Passaram-se um tempo significativo. Chegou até mim um recado que haveria de ir na casa dela uns moços que tinham dom de profecia. E lá eu fui. Por quem sabe sai uma profecia e a mãe dela escuta. Os moços profetizavam para todos que estavam lá, mas menos para mim. Foram embora. E eu fiquei ali. A mãe dela chegou em mim e disse: já está se aproximando. O pai dela disse: deixa ele. O pai dela disse: ainda dá para congregar hoje em tal igreja, sim. E eu falei: eu posso ir junto? A mãe dela disse: vai na frente com meu marido. E eu fui pensando:
Por quê? Por que tanta humilhação? Por que eu não consigo pegar o rumo da minha vida e fico amarrado nisso? Que já fazia 4 anos. Mas chegando naquela enorme sala de oração, bem grande, não era uma sala comprida. Sentei ali e pensando, se eu sou homem, se eu tenho vergonha na cara, eu nunca mais devo pisar naquela casa. Ela que fique com a mãe dela. Mas não foi bem assim. Quando chegou na hora da palavra, o cooperador anunciou o capítulo, acabou de ler e ficou olhando para a esquerda, para a direita, como se estivesse procurando alguém. E me achou. Aqui tem um moço que tempos atrás te mostrei quem seria tua esposa, e a moça está aqui, buscaram a minha palavra, me calei, e o tempo passou, e a moça está aqui, o pai da moça está aqui, a mãe da moça também está aqui. Mãe da moça, confirmo ele para ser esposo da tua filha. Quando eu vi aquilo, eu fiquei admirado. Queres ouvir mais uma vez? Confirmo ele para ser esposo da tua filha. Ah, mãe da moça, quer ouvir 3 vezes. Confirmo ele para ser esposo da tua filha e não me toque mais nesse assunto. E eu revivi. Acabei atrapalhando os irmãos que estavam naquele banco. Fiquei um pouco agitado. O irmão dizia: irmão, por favor, fica quieto. Falei: mas foi comigo. Então, não sei o que, assim, mas essa palavra não vai acabar mais, irmão. Esse culto já está demorando muito. Quieta. Terminou o culto, fui lá para frente e elas não apareciam, e eu vi a sogra lá no meio das irmãs, e eu, de uma maneira tão ingênuo, fui entrando no meio das irmãs. Dá licença, eu preciso saudar a minha sogra. Saudei ela. Paz de Deus, irmã Yolanda. Amém. Só faltou falar o meu nome para casar com a tua filha. E a Esther, que aqui está, disse: e o senhor falou para não tocar mais no assunto, mãe. Depois de 4 meses estávamos nos casando. E já completou em fevereiro 43 anos. E a sogra foi a minha segunda mãe. Eu chamo meu pai e minha mãe, uma quantidade enorme de pessoas da minha família. Nos casamos, eu disse a ela: certamente você vai ficar gestante, e eu já enxergo uma menina. Ela está vindo com saúde, não tenho preferência. Ficou gestante, veio o menino. Menino, não sei. A menina vem depois. Mas aí os médicos, quem cuidava dela, me chamou e disse: a sua esposa pode ter só mais um filho. Ela tem um problema assim de saúde, enfim, falou que era. Tá bom. Passaram-se alguns anos,
Ela ficou gestante. Eu falei, pronto, a minha menina está aí. Você ganha essa criança e ele vai te operar, como disse, e nós vamos seguindo a vida. Quando ela estava de 4 meses para 5, ela me acordou chorando, dizendo que estava perdendo a criança. E de repente, quando ela me falou aquilo, e chorando, colocando a mão na barriguinha, que aquela bolinha desceu, apareceu sobre o telhado da minha casa, onde morava, uma casinha simples, muitos gatos, um barulho de gato infernal. 4 horas da manhã, e eu chorei. E ela dizia, pelo amor de Deus, eu estou perdendo a criança, me leva para o hospital. O Senhor me revestiu, pus a mão na barriguinha dela, naquela bolinha, e disse, não é chegada a hora de você vir a este mundo, volta para o teu lugar, em nome de Jesus. Na medida que eu fui deslizando a minha mão de baixo para cima, fui acompanhando a minha mão, e a minha esposa começou a dar glória. Satanás, sai de cima do meu telhado em nome de Jesus. Saiu na hora. Ficou de repouso absoluto, sem poder lavar uma xícara, uma colher. Foi os 5 meses assim. Naqueles meses que eu achava tão difícil de passar, o Senhor selou dezenas e dezenas de irmãos e irmãs que iam visitar ela com a promessa do Espírito Santo. Muita gente. Nasceu a criança, o médico que eu tratei com ele, fazer o parto dela, cobrou um X, eu dei a metade, mas 20 dias antes dele fazer o serviço, deu um infarto nele e ele veio a óbito. E ela ganhou a criança, um menino. Eu falei, outro menino. Tu operou ela? Não, mas ela não pode ter mais. Não, estou sabendo. E ficamos, eu e ela e 2 meninos. Mas aquilo não saía da mente. E ela dizia para mim assim, bem, você não quer que eu morra, né? Eu falei, não, eu não posso ter mais filho. Eu sei. Passaram-se um tempo, eu andando numa das ruas ali de São Paulo, o Senhor me visitou de uma maneira muito forte, que ao ponto que eu precisei me esconder num terreno baldio, porque a boca não parava de manifestar. De repente, naquele movimento, senti um puxão na minha calça, outro puxão, no terceiro puxão, até então não via nada, no terceiro puxão eu olhei e eu vi uma menina, aparentemente de uns 10 anos, cabelo encaracolado, sorrindo para mim, e disse, pai, avisa a mãe que eu estou chegando. E eu disse, dá um abraço, minha filha, dá um abraço. E ela sorria e dizia, o Senhor só consegue me tocar depois que eu chegar. E sumiu. Voltei para casa, entrei na minha casa. Esther, não grita, acordar as crianças. Eu vi a nossa filha, bem, já tinha uns 10 anos. Ela começou a chorar. Você quer que eu morra? Eu não quero, eu não tenho filha, não posso mais ter filho. Mas eu vi a menina, bem, e ela mandou te dizer que ela está chegando.
e que você não vai morrer. E lá está a nossa filha com 37 anos. Deus cumpriu o desejo do meu coração. Mas o tempo passa rápido, de repente, pronto, a menina já está com 17 anos. Nenhum dos meus filhos ainda batizado, a menina com 17 anos, mas eles nunca me deram aborrecimento. Ela bonita, eu segurava ela, não namora, namorar não presta, fica com o pai, fica com a mãe, estuda até os 27 anos, faz 2 faculdades. Quando chegar alguém com conversa macia pro teu lado, você manda passear. Por favor, não se relaciona com ninguém, fica com o pai. Mas, completando seus 18 anos, acompanhado de 2 moças na mesma faixa etária, perguntando pela mãe, eu falei que não estava, e ela disse: fala vocês para ele, senhor Luiz, deixa a Gislane ir com a gente no cemitério da Lapa. Fazer o que no cemitério? Ela não conhece o rapaz, é amigo nosso, colega nosso. Morreu a mãe, agora morreu o pai, ficou órfão, está lá no cemitério enterrando o pai, e nós queremos ir lá dar uma força para ele. Deixa ela ir junto. Falei: vai junto com ela. Perguntei se era do bem. Não, ele é do bem. E foram. E eu sentei numa escadinha da sala para a cozinha, me deu um sentimento de choro, e junto com aquele sentimento me veio essa fala: a tua filha foi confortar o teu genro, porque o sogro é morto. Eu falei: não faz isso comigo. Ele é o teu genro, cuida dele para mim. Minha esposa chegou, perguntou pela menina, e eu disse: está lá no cemitério essa hora. Fazendo o quê? O sogro dela morreu, bem. E ela disse: fala direito comigo. E eu passei esse recado para ela, e ela chorou. E foi falado: nossa filha só vai ficar sabendo disso depois de casada. E guardamos com a gente. Aquilo. Chegou lá do cemitério: tudo bem lá, filha? Muito triste, né, pai? Só ficou nisso. Mas passaram-se 2 anos, lá vem a menina. Pai, sabe aquele moço assim e tal? Sim. A gente se encontrou algumas vezes depois daquele dia. E ele quer vir aqui falar com o senhor e com a mãe, porque a gente quer namorar. Minha esposa: manda ele vir, domingo já almoça com a gente. Eu fico olhando para ela. Tá. Chegou no domingo, foi com a menina, recebeu o rapaz que bateu palma, e eu fiquei lá na porta da sala. Sobe a minha esposa primeiro, em seguida sobe o rapaz. Quando ele me viu de pé, ele parou lá no começo do corredor e olhou para mim, e eu olhei para ele. Nossos olhares se cruzaram, e a partir daquele momento passei a amar aquele rapaz. Porque o Senhor dizia: é desse que eu quero que tu cuide. E nunca havia congregado. Casaram-se depois de 2 anos, ou quase 3. Já tem aproximadamente 15 anos de casado. E num batismo, o Senhor me deu a graça de ir, batizei o meu filho mais velho. Em seguida veio o meu genro. Em seguida veio a minha nora do mais velho. E em seguida veio a minha filha.
Quando isso aconteceu, eu já havia batizado a minha nora do filho do meio. Depois de um ano, também havia batizado o meu filho do meio. É a história, um pouquinho da história da minha vida. Em 81 para 82, despertou em mim, eu disse para minha esposa, assim que casamos, em 80, eu falei, vai ter reunião da mocidade. Assim, vamos. Mas vai ter que pegar o lugar dos moços, dos solteiros. Não, a igreja é grande. Aí fomos. Lá o ancião que atendia aquela reunião, muito calmo na fala, com toda a calma ele disse, eis que eu vejo uma estrela descer do céu. Ela fixou lá atrás no peito de um moço. E eu senti-se sendo visitado. Terminou aquela reunião, isso é o dom da palavra. Terminou a reunião, eu falei para minha esposa bem, para Esther bem. Quando ele fazia assim com a mão, que deu o toque, eu senti que foi comigo. Não, mas o senhor vai me dar o dom da palavra. Falei, mas é na mocidade, né? A gente nem devia ter vindo. Não, mas viemos. Passaram-se uns 2, 3 meses na Vila Jaguara, cooperador da igreja, saudoso irmão Zé Davi, mas isto antes, na hora da oração, me veio uma tocha de fogo e antes de chegar no meu rosto, ela estourou naquele luminar e apareceu 3 de Eclesiastes. Meu Deus, o Senhor me revelou a palavra. Quando chegou na hora da palavra, contando isso para todos nós sabemos que essa obra ela é divina. Ele ofereceu a palavra para quem estava ali na frente, foi algumas vezes até a Bíblia, a tribuna, retornou, deu 2 passos atrás, lentamente olhou para a direita, olhou para mim e disse, o irmão Luiz tem a palavra? Eu disse, tenho, irmão Zé. Então levanta. Eu falei, 3 de Eclesiastes, irmão Zé, lê o mão aí mesmo? Ele falou, não, irmão, querida irmandade, Deus deu a palavra por irmão Luiz. Bem, e sentou na cadeira. Eu li bem devagarzinho, dizendo quando acabar o que vai ser falado. Mas quando acabou, o Senhor me pegou no colo e veio a porção. Foi difícil a irmandade se aquietar. O operador tremia e eu fiquei um pouco assustado. Depois que acabou todo o movimento, uma irmã da piedade, irmã Mina, chamava ela de Mina, uma velhinha, ela veio, quero falar com o irmão. Eu falei, irmã, vem devagar comigo, que é a primeira vez, suporta os erros. Não, nada disso não. Eu estava aqui nessa igreja aqui na nossa comum aqui, há uns dias atrás eu vi uma estrela descer do céu e colou no seu peito. E eu perguntei, Senhor, o que é essa estrela no peito do genro da Yolanda? O Senhor disse para mim, é o dom da palavra que eu vou dar para ele. Aí eu lembrei da reunião da mocidade. Muita coisa. E pregava aqui, ali, acolá, quando saía com os irmãos nas construções, em lugares distantes. Eu dizia, Senhor, me coloca no ministério. Eu já prego a palavra. Entrava no meu quarto e dizia, me põe no ministério de cooperador. E fui pedindo. Quando foi em 86, vindo da casa dos meus pais, o Senhor me tomou na linguagem, eu entendi a linguagem, sozinho, umas 9h15, 9h30, numa quarta-feira.
E a linguagem dizia assim para mim: acabei de te confirmar cooperador da Vila Santa Terezinha. E eu fiquei numa alegria tremenda. Cheguei em casa, minha esposa com as 3 crianças disse para mim: por que você está tão agitado assim, bem? É porque eu estou cheio do Espírito Santo, bem. Cheio do Espírito Santo, sim. Mas qual é a razão disso? Acabei de ser comunicado que o Senhor me confirmou como cooperador. Era cooperador que atende culto? Sim. Da onde? Daqui de cima. Mas quem te falou isso? Qual foi o irmão? Eu falei: o Espírito Santo. O Espírito Santo? Sim. Você já jantou? Eu falei: já, na minha mãe. Então vamos dormir? Não. Eles vêm falar, eles vêm aqui avisar. A gente não tem telefone. Mas quem vem avisar? Eu não sei, eu só sei que eles vêm avisar. E ela vem dormir, vamos dormir, amanhã levanta cedo. Eu falei: não, eu sou cooperador. Eu sei, mas cooperador também dorme, vem dormir. Eu falei: não, vou dormir, vou esperar os irmãos. E bateu 11 horas e ninguém chegava. Ela: pelo amor de Deus, vem dormir, não vai chegar ninguém. Falei: vai, estão atrasados, mas vem. Eu vou fazer um café para eles. Fui lá, fiz café, esquentei o leite, pus uma toalhinha branca na mesa, coloquei o leite, o café ali, coloquei a margarina, algumas bolachinhas, e ela falava: misericórdia, Senhor. Eu falei: café para os irmãos. E lá do quarto ela dizia: cooperador, traz um cafezinho aí. E eu levei o café para ela. E ela dizia: pelo amor de Deus, você está me deixando atribulada. Dorme, vem dormir, já é 11h30. Já era 11h30. Voltei para a cadeira na cozinha. De repente, falei: os irmãos chegaram, bem. Não é possível. Era 2 irmãos de ministério, acompanhados das respectivas esposas. Falei: pode entrar, o portão está aberto. Entraram, pediram perdão por causa do horário, era para ter chegado mais cedo, mas foram comer umas pizzas por aí, e assim por diante. Mas aqui estamos. Já estava dormindo? Não. E essa mesinha toda arrumadinha aí? Vocês fazem café hoje para tomar amanhã cedo? Falei: não, eu acabei de fazer, meia hora atrás, esperando vocês. Esperando nós? Mas quem te falou que nós viríamos aqui? Eu não sabia que eram os irmãos. Eu só sabia que vinham irmãos de ministério aqui na minha casa me avisar que Deus me confirmou para cooperador da Vila Santa Terezinha. Aí começaram a chorar. Mas quem te falou isso? Falei: o Espírito Santo. Começaram a chorar e falaram: realmente foi orado no Brás e nós estamos aqui te avisando. E fomos indo, servindo o Senhor. Um certo tempo, entrava eu no meu quarto, falo com toda a desenvoltura e franqueza, e dizia: Senhor, a região tem necessidade de ancião. Coloca eu, Senhor. Coloca eu. E no tempo certo o Senhor me separou para o ministério de ancião. É um pouquinho da história da nossa vida. Quando lá do Brás me ligaram dizendo que eu havia sido confirmado, o ancião, um dos mais velhos, me avisou. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Fui buscar o Senhor. Graças te dou, Senhor, por ter cumprido o desejo do meu coração. A voz divina veio para mim, dizendo: sejas um ancião que chore junto com o meu povo. Não faça o meu povo chorar.
E estamos lá. E eu precisava de um companheiro. A obra foi crescendo, criando forma, volume. Mas o meu cooperador, caro irmão Juscelino, já estando comigo há 37 anos, mas não tinha jeito daquele homem falar em língua. E orava aqui, ia lá, ia aqui, fervoroso. Pregava a palavra com tanto fervor, mas aquela língua não enrolava de jeito nenhum. Eu falei: Senhor, quanto tempo este teu servo, meu companheiro, está comigo. Eu não posso apresentar ele para o ancião, porque falta esse dom. Mas graças dou a Deus, que há 60 dias atrás, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E faz 30 dias que foi separado para esse ministério de ancião. Eu fiquei mais feliz do que ele. Contente. E também já tínhamos um diácono lá, irmão José Ribeiro, um caro servo de Deus, mas com frequentes enfermidades, dificuldade de subir e descer escada, porque o lugar tem muita escada, já beirando os seus 80 anos. E tinha um irmão, tem um irmão lá, eu falo tinha porque ainda também não era selado, nosso irmão João Fonseca. Via nele toda a qualidade. Falei: Senhor, ele também está muito travado, não fala a língua. E num culto normal, disse para a irmandade assim: agora nós vamos ficar um pouquinho mais, quem sabe o senhor sela alguns com a promessa. E ficamos. O senhor selou 8. E ele, João Fonseca, sentado assim, naquela festa eu escutava: glória a Deus, glória a Deus. Falei: meu Deus do céu, sela ele, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falei: sela ele, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Mas não saía disso. Glória a Deus. Aí eu: Deus seja louvado. Aí levantamos. E ele: glória a Deus, glória a Deus. Falei: irmandade, vamos ajoelhar de novo, só mais um pouquinho. Nos ajoelhamos de novo, o senhor selou João Fonseca com a promessa. Aí eu olhando, ele: glória a Deus. Selou, foi ordenado junto com Juscelino. É obra divina, maravilhosa. Minha como congregação é Vila Santa Terezinha, Pirituba. Para lá quero levar a saudação de todos vós com a paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, seu santo nome seja louvado.